Meu nome é Malini Pierce. Tenho 30 anos. E o momento em que deixei de ser considerada filha pelos meus pais foi exatamente quando pedi ajuda para salvar meu próprio corpo, em vez de salvar o filho favorito deles mais uma vez. Uma semana antes, eles tinham esvaziado todas as economias para tirar meu irmão da cadeia depois que ele foi preso no meio da noite. Quando liguei para eles, o dinheiro já tinha acabado, a compaixão também e, pelo visto, qualquer motivo para se importar se eu iria entrar numa sala de cirurgia ou continuar vivendo com dor também tinha desaparecido. Eu estava no meu apartamento em Savannah, com uma mão pressionada contra o lado do corpo, ouvindo meu pai respirar do outro lado da linha como se eu fosse um incômodo. Então ele disse, de forma fria e direta, como quem decide entre trocar um pneu ou jogar fora as sobras do jantar se um de vocês tiver que ir embora, melhor você do que ele. Minha mãe não suspirou de surpresa. Não me defendeu. Apenas disse: querida, você precisa aprender a cuidar de si mesma. Lembro que sorri, mesmo com a visão ficando embaçada. Obrigada, respondi. Agora eu sei exatamente como é a bondade de vocês. Eles acharam que aquilo era o fim da história. Pensaram que eu iria chorar, implorar, talvez pedir dinheiro emprestado para outra pessoa e depois voltar para o meu lugar de sempre, o plano de segurança da família, confiável e silencioso. O que eles não sabiam era que, durante anos, eu tinha sido o par de mãos discretas sustentando muito mais da vida deles do que jamais tiveram coragem de admitir. Uma semana depois, algo que eu fiz deixou os dois completamente em pânico. Minha mãe gritava pelo telefone. Meu pai parecia que mal conseguia respirar. Pela primeira vez na minha vida, eles estavam com medo do que eu poderia fazer em seguida. Mas antes de eu contar exatamente como isso aconteceu, me diz uma coisa: como está o tempo aí onde você está agora? E como está o seu humor enquanto essa história se desenrola? Eu não nasci dramática, amarga ou sedenta por vingança. Eu me tornei assim aos poucos, uma pequena humilhação de cada vez, crescendo numa família onde o amor sempre vinha com condições e o perdão sempre era reservado para a mesma pessoa. Meus pais, Elaine e Douglas Pierce, eram donos de uma empresa de suprimentos marítimos nos arredores de Savannah. Eles vendiam equipamentos para barcos de turismo, equipes de pesca de camarão e docas particulares ao longo da costa da Geórgia. No papel, era o negócio do meu pai. Na prática, a empresa só funcionava porque alguém precisava manter as licenças em dia, garantir que toda a papelada de conformidade estivesse correta, renovar os seguros comerciais, cuidar dos impostos da folha de pagamento e impedir que a pilha interminável de contratos com fornecedores engolisse tudo. E essa pessoa era eu. Eu trabalhava em tempo integral como especialista em preservação em um museu marítimo, restaurando diários de bordo, mapas antigos, cartas e registros de navegação frágeis demais para sobreviver nas mãos descuidadas de alguém. Não era um trabalho glamouroso, mas eu amava o que fazia. Havia algo muito verdadeiro em lidar com coisas danificadas e ajudá-las a continuar existindo. A ironia é que eu passava os dias preservando a história, e às noites, silenciosamente, tentando preservar o presente da minha própria família. Meus pais gostavam de dizer para os outros que eu era a organizada da família. Soava como um elogio, até você perceber que aquilo significava, na prática, trabalho não pago. Meu irmão Travis, por outro lado, tinha 33 anos e, de alguma forma, continuava sendo sempre a emergência de todo mundo. Travis nunca ficava no mesmo emprego por mais de um ano. Ele estava sempre começando algum projeto, tentando revender alguma coisa, correndo atrás de uma grande oportunidade. Teve o ano em que tentou trabalhar com envelopamento personalizado de barcos. Depois veio a fase de revenda de peças online. Em seguida apareceu uma parceria para passeios de barco, que misteriosamente acabou antes mesmo da primeira temporada terminar. Toda vez que ele fracassava, meus pais chamavam de azar. Toda vez que eu entrava para resolver, eles chamavam de família. Quando fiz 30 anos, eu já tinha preenchido mais formulários para Pierce Marine Outfitters do que muitos gestores de conformidade fazem em 5 anos de trabalho. Meu pai largava pastas cheias de papéis no meu colo e resmungava: você é melhor nessas burocracias de escritório do que eu. Minha mãe me encaminhava e-mails com títulos assustadores, tipo aviso final ou assinatura urgente necessária. Logo depois mandava mensagem: você pode resolver isso pra gente, querida? Você sabe como seu pai fica com essas coisas. Travis era ainda pior, porque ele aprendeu perfeitamente a linguagem da família. Ele nunca exigia nada diretamente. Ele encenava desespero. Madge,
você é a única com cabeça nessa família. Madji, me ajuda só dessa vez. Madji, quando eu me reerguer, você nunca mais vai precisar se preocupar. Mas eu sempre me preocupava. Com ele, com meus pais, com o negócio da família, com a casa, e principalmente com o fato de que meu nome estava em muito mais documentos do que qualquer um imaginava. Anos antes, quando o crédito do meu pai sofreu um baque e a seguradora ameaçou cancelar a cobertura da empresa, ele me implorou para assinar como contato oficial de conformidade em várias renovações. Disse que seria algo temporário. Na minha família, temporário significava permanente até o dia em que eu perdesse a paciência e gritasse. Só que eu nunca gritava. Eu apenas resolvia. Até que minha saúde começou a piorar. No começo era uma dor que vinha e ia. Depois vieram episódios tão fortes que eu precisava me curvar no trabalho e fingir que só precisava de um pouco de ar. Depois de meses de exames, análises de sangue e consultas médicas, um especialista foi direto comigo: eu precisava de cirurgia. Não era opcional. Era inevitável e em breve. Lembro perfeitamente de estar sentada no carro, no estacionamento da clínica, segurando o volante com força. Não porque o diagnóstico tivesse me assustado. Mas porque meu primeiro pensamento não foi medo. Foi dinheiro. Eu tinha alguma economia, mas não o suficiente. Não depois de anos emprestando, cobrindo despesas e tapando buracos que nunca foram meus. Liguei primeiro para minha mãe, porque uma parte ingênua de mim ainda acreditava que uma emergência médica talvez, finalmente, fosse mais importante do que o desastre mais recente de Travis. Ela atendeu no viva voz, e eu podia ouvir meu pai ao fundo perguntando se o fiador da fiança já tinha retornado a ligação. Foi assim que descobri que Travis tinha sido preso na noite anterior, depois de empurrar um policial do lado de fora de um bar à beira-mar, completamente bêbado, e ainda resistir à prisão como um idiota que achava que consequências eram para outras pessoas. Antes do meio-dia, meus pais já tinham usado praticamente o resto das economias para tirá-lo da cadeia. Às 2 da tarde, eu já tinha virado a filha egoísta com péssimo timing. Contei para minha mãe que precisava de ajuda para pagar o depósito da cirurgia. Ela nem perguntou quanto era. Agora não, respondeu. Seu irmão precisa da gente. Eu respirei fundo e disse: mãe, eu preciso fazer uma cirurgia. Então meu pai pegou o telefone e disse a frase que queimou o último pedaço de suavidade que ainda existia em mim. Se um de vocês tiver que ir, melhor você do que ele. Existem momentos que não apenas machucam. Eles reorganizam quem você é. Fiquei parada no meu apartamento depois que a ligação terminou, ainda segurando o celular na mão, entendendo algo que nunca tinha ficado tão claro: nenhuma versão futura daquela família iria me escolher primeiro, a menos que me escolher não custasse absolutamente nada para eles. Eu poderia ter desabado naquele momento. Poderia ter começado a ligar para amigos, pedir empréstimos, implorar para o setor financeiro do hospital, e continuar fingindo que aquilo era apenas mais uma dor que eu precisava aguentar em silêncio. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu simplesmente fiquei parada. Completamente parada. Porque, por baixo do choque e da tristeza, algo mais afiado começava a surgir. Meus pais achavam que tinham escolhido Travis em vez da minha vida. O que eles realmente tinham feito era me lembrar exatamente onde estavam todas as vigas fracas da casa deles. Na manhã seguinte àquela ligação, acordei com a dor no lado do corpo e com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Normalmente, quando minha família me machucava, eu passava dias tentando suavizar a situação na minha cabeça. Talvez eles estivessem estressados. Talvez Travis estivesse realmente em perigo. Talvez meu pai não tivesse querido dizer aquilo daquele jeito. Dessa vez, eu não gastei energia tentando editar a realidade para torná-la mais gentil. Ele quis dizer exatamente aquilo. Minha mãe concordou. E eu tinha passado anos mantendo de pé pessoas que me deixariam afundar sem nem piscar. Liguei para o museu avisando que não iria trabalhar naquele dia. Fiz um chá que acabei nem bebendo. Depois sentei na mesa da cozinha e abri meu laptop. Não comecei pensando em vingança. Comecei fazendo um inventário. Cada login. Cada registro no estado. Cada portal de seguro. Cada lembrete de calendário para impostos. Cada conta de fornecedor. Cada aviso de renovação.
Cada planilha que eu mantinha para Pierce Marine Outfitters porque meu pai sempre dizia que sabia fazer negócios melhor na água do que olhando para uma tela. O que eu encontrei me deu um tipo totalmente diferente de náusea. Eu não estava apenas ajudando a empresa deles. Eu estava completamente integrada a ela. Meu e-mail pessoal aparecia como contato principal em vários registros de conformidade. Meu número de telefone estava vinculado a 2 notificações oficiais do Estado. Uma grande seguradora comercial tinha meu nome registrado como responsável pela ligação de conformidade operacional. Anos antes, meu pai precisava apresentar um histórico de documentação impecável para evitar que as taxas da empresa disparassem, e acabou me colocando naquela posição. O sistema tinha se formado tão devagar que eu nunca tinha parado para enxergar o quadro completo. Nunca percebi a armadilha inteira. Se eu simplesmente desaparecesse no dia seguinte, eles não perderiam apenas o meu apoio emocional. Perderiam, de uma só vez, acesso, controle, lembretes e uma boa parte da proteção administrativa que mantinha tudo funcionando. Esse pensamento deveria ter me assustado. Mas, em vez disso, ele me fez refletir. Por volta do meio-dia, minha melhor amiga, Naomi Reed, apareceu no meu apartamento com uma sopa gelada dentro de uma garrafa térmica e aquele tipo de expressão que as pessoas fazem quando já sabem a verdade só pelo tom da sua voz. Naomi trabalhava como mecânica de aviação no aeroporto regional e tinha exatamente zero paciência para aquele argumento clássico de mas é família, principalmente quando família usava isso como arma. Contei tudo para ela. Sobre o depósito da cirurgia, o dinheiro da fiança do Travis e a frase que meu pai tinha jogado contra mim como se eu fosse descartável. Ela colocou a garrafa térmica no balcão da cozinha e disse, com a maior calma do mundo: então pare de salvá-los. Eu ri, porque parecia simples demais. Eu não posso simplesmente desaparecer no meio de tudo isso. Naomi se recostou na cadeira. Por que não? Porque a empresa iria desmoronar. Fiquei olhando para ela. Naomi. Estou falando sério, Maidji. Respondeu ela, apontando ao redor do meu apartamento, como se o próprio ar fosse prova do que estava dizendo. Você precisa de cirurgia. Eles escolheram as algemas do seu irmão em vez da sua saúde. Por que você ainda está protegendo a comodidade deles? Essa pergunta me atingiu mais forte do que a crueldade do meu pai, porque me obrigou a encarar o meu próprio papel naquela história. Passei tanto tempo sendo útil que comecei a confundir utilidade com valor. Se a Pierce Marine Outfitters tropeçasse sem mim, eu interpretava isso como prova de que precisava continuar carregando tudo. Naomi enxergava de outro jeito. Você não está destruindo o negócio deles, disse ela. Só está se afastando do fogo em que eles continuam pedindo para você ficar. Ficamos sentadas ali por quase 2 horas fazendo uma lista. Não eram fantasias de vingança, eram decisões concretas. Eu avisaria por escrito que estava me retirando de todas as responsabilidades ligadas à empresa que não faziam parte de um emprego formal. Removeria meus cartões de qualquer conta onde eu estivesse cobrindo despesas temporárias. Exportaria todos os documentos, prazos e registros existentes e enviaria tudo em um único pacote organizado, para que ninguém pudesse me acusar de sabotagem. Também entraria em contato com o escritório estadual de licenciamento e com a seguradora não para acusar ninguém de crime, mas para atualizar oficialmente a estrutura de contatos autorizados, já que eu não exerceria mais aquela função. Naomi olhou para mim por cima da tela do meu laptop e disse: só isso já vai deixá-los em pânico. Ela estava certa. Porque aquilo nunca foi sobre drama. Sempre foi sobre acesso. Meus pais construíram a vida deles assumindo que sempre teriam acesso a mim. Usavam minha competência da mesma forma que outras pessoas usam eletricidade, algo invisível, até o momento em que a luz apaga. Os 3 dias seguintes pareceram irreais. Eu ia trabalhar normalmente, caminhava com cuidado entre as exposições e as caixas de arquivos antigos, sorria para os visitantes, enquanto, ao mesmo tempo, montava o plano de saída mais meticuloso da minha vida. À noite, depois que a medicação aliviou um pouco a dor no meu lado, comecei a redigir documentos de transição mais detalhados do que qualquer coisa que eu já tivesse preparado para o meu próprio trabalho. Anotei datas de renovação estadual, contatos da seguradora, calendários de pagamento de fornecedores, prazos de impostos da folha, números de licenças, contratos de suprimentos para embarcações, acordos de marina, tudo. Criei pastas claramente identificadas de modo que até um estranho pudesse entender.
Em seguida, escrevi uma mensagem curta para meus pais e para Travis no grupo da família. Não gerenciarei mais nenhum assunto de negócios, financeiro ou de conformidade da Pierce Marine Outfitters. Estou enviando tudo o que vocês precisam até sexta-feira. Depois disso, toda a responsabilidade retorna à propriedade. Travis respondeu primeiro: claro, sério, você vai fazer isso por causa de uma discussão? Minha mãe mandou mensagem: não tome decisões emocionais quando estiver abalada. Meu pai ligou 2 vezes e depois enviou: conversamos pessoalmente. Não comece algo estúpido. Eu não respondi. Esse silêncio não era fraqueza, era o primeiro limite que eu mantive sem pedir desculpas. Na manhã de sexta-feira, uma semana depois que eles tiraram Travis da cadeia e me deixaram sofrendo com dor, enviei o e-mail. 17 anexos, um documento resumo, um aviso formal de retirada, sem insultos, sem súplicas, sem teatralidade, apenas fatos. Ao meio-dia, já tinha removido meus cartões de 3 contas de fornecedores e 2 pagamentos automáticos de utilidades ligados à operação da empresa. Às 14 horas, submeti formalmente minha retirada como contato de conformidade à seguradora e ao portal estadual, o que automaticamente disparou solicitações de revisão para a propriedade. Às 16 horas, minha mãe ligou 12 vezes seguidas. Deixei todas as chamadas tocarem. Às 16h26, ela deixou a mensagem de voz que me mostrou que o pânico finalmente tinha chegado. Ela estava soluçando tanto que quase não reconheci sua voz. Meline, o que você fez? Por que estão dizendo que a cobertura precisa ser verificada novamente? Por que estão pedindo confirmação direta do proprietário? Me ligue agora. Sentei no carro estacionado em frente ao museu, ouvi a mensagem uma vez e finalmente entendi algo que gostaria de ter compreendido anos antes. Pessoas que te chamam de dramática quando você está sofrendo vão te achar perigosa no segundo em que você para de facilitar a vida delas. A verdadeira explosão aconteceu na manhã seguinte. Eu estava no meio de um turno no laboratório de conservação quando meu telefone começou a vibrar com o nome do meu pai, depois de novo, em seguida minha mãe, depois Travis, e depois um número que reconheci do escritório de seguros da empresa. Entrei no corredor e finalmente ouvi a nova mensagem de voz do meu pai. Ele estava furioso, mas por baixo da raiva dava para ouvir o medo rachando. A seguradora disse que, se não atualizássemos imediatamente essa documentação, não poderiam confirmar a cobertura ativa para o contrato de entrega da próxima semana. O que você disse a eles? O que eu disse foi a verdade: que eu não exercia mais aquela função e que a propriedade precisava designar e verificar um contato autorizado. Expliquei que não poderia continuar listado como responsável por assuntos de conformidade corporativa de uma operação que eu não controlava e que não administraria mais. Nada daquilo era sabotagem, era apenas a vida adulta sem trabalho gratuito. Mandei uma mensagem curta: não sou mais seu contato de conformidade. Meu pai ligou imediatamente. Atendi porque, naquele momento, queria ouvir. Você está destruindo sua própria família por causa de sentimentos feridos, ele rosnou. Você entende o que isso pode nos custar? Você entende quanto custa uma cirurgia? Perguntei, e houve silêncio, depois respiração pesada. Não faça isso. Faça o quê? Transformar isso naquela ligação? Encostei-me à parede da escada do museu e deixei a raiva se transformar em algo mais frio. Era sobre aquela ligação. Sobre cada ligação, cada formulário, cada noite de pânico que ele despejou no meu colo enquanto dizia ao mundo que Travis era o futuro da família e eu só servia para facilitar as coisas. Ele mudou de tática rapidamente, como sempre fazia quando a intimidação falhava. Podemos resolver o dinheiro da cirurgia depois. Depois? Quando? Perguntei. Depois que Travis começar outro negócio. Depois que sua mãe perder mais compromissos que eu deveria gerenciar. Depois que você esquecer outro prazo de envio e agir como se fosse surpresa. A voz dele endureceu. Você está sendo vingativa. Não, respondi, estou indisponível. E desliguei. Naquele mesmo dia à tarde, Naomi me levou à consulta pré-operatória porque a dor já começava a irradiar para as costas e eu não confiava em dirigir por muito tempo. Na sala de espera, enquanto outras pessoas folheavam revistas ou mexiam no celular, eu acompanhava o colapso da minha própria família em tempo real pelas pré-visualizações de mensagens. Minha mãe, a Marina, não vai liberar o fornecedor sem os documentos de seguro atualizados. Travis pai diz que isso é só porque você está amargurada.
Meu pai, você precisa vir ao escritório agora. Então veio a mensagem que me fez rir alto: em uma sala cheia de estranhos a família deve vir antes do orgulho. Naomi olhou de soslaio e murmurou: isso do homem que escolheu o presidiário em vez da cirurgia? Eu assenti. Ela apertou meu ombro e deixou que ele se afogasse no próprio slogan. A verdade, porém, é que eu não estava calma, por dentro, eu tremia. Há uma enorme diferença entre imaginar consequências e ouvi-las chegar. Uma parte de mim ainda queria ir direto à Pierce Marine Outfitters, corrigir os formulários, acalmar tudo e voltar para o papel que tinham esculpido para mim. Não porque eles merecessem, mas porque eu tinha sido condicionada a acreditar que qualquer colapso seria culpa minha se eu pudesse tê-lo evitado. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, olhando para o laptop enquanto a chuva batia nas janelas. Abri os arquivos de transição que havia enviado. Tudo estava lá: cada número, cada contato, cada prazo. Eu não os abandonei, e eu devolvi a eles as próprias vidas. Se eles estavam em crise naquele momento, era porque a propriedade exigia trabalho que eles sempre tinham terceirizado para o afeto, a culpa e o meu silêncio. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Ela parecia pior do que eu já tinha visto: maquiagem borrada, cabelo preso às pressas, óculos escuros grandes falhando em esconder o quanto seus olhos estavam inchados. No segundo em que abri a porta, ela tentou passar por mim. Precisamos conversar lá dentro. Bloqueei a entrada. Não, podemos conversar aqui. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. Meline, por favor, pare com isso. Seu pai está perdendo a cabeça. Travis está piorando tudo. Só precisamos que você nos ajude por alguns dias até isso se resolver. Alguns dias era a frase de família que construía prisões. Não, respondi, vocês têm todos os documentos que precisam. Ela abaixou a voz. Querida, eles estão revisando a cobertura porque você se retirou sem aviso. Quase ri. Eu tinha enviado um pacote completo de transição e um aviso formal. Isso é aviso. Ela levou a mão ao peito, como se fosse chorar de novo, mas as lágrimas não me comoveram como antes. Você sabe que seu pai não consegue lidar com essas questões administrativas. Então talvez ele não devesse ter um negócio que depende disso. Aquela frase acertou. O rosto dela ficou neutro por um momento, a suavidade desaparecendo. Isso é por causa do Travis. Não, disse, isso é por causa de vocês dois. Ela tentou um último argumento e ele cometeu um erro. É seu irmão. Eu dei um passo à frente, o suficiente para que ela tivesse que me encarar diretamente. E eu sou sua filha. Aquela que vocês mandaram cuidar de si mesma. Ela abriu a boca, mas não havia mais o que dizer, porque ambas sabíamos a verdade. Ela tinha escolhido. Meu pai tinha escolhido. Travis sempre foi o filho que valia a pena salvar, e eu sempre fui a filha esperada para suportar. Ela foi embora sem me abraçar, sem pedir desculpas, sem perguntar como estava a minha dor. Uma hora depois, o pânico ficou mais alto. Meu pai enviou uma foto de um aviso de retenção ligado a um contrato de entrega na Marina. Travis mandou áudios me xingando por fazer todos parecerem idiotas. Pouco antes do pôr do sol, minha mãe ligou novamente, e dessa vez estava gritando. Não chorando, gritando. O que você fez? Como pôde? Deixei que ela se desgastasse antes de responder. Por quê? Falei, baixinho. É melhor começar a rezar. Aquela frase não foi planejada, simplesmente saiu calma e gelada, porque, pela primeira vez na minha vida, eles eram os que enfrentavam um futuro que não podiam controlar. Desliguei o telefone, coloquei-o sobre a mesa e percebi que minhas mãos não tremiam mais. O medo havia se movido. Não vivia mais em mim. Vivia agora neles. 2 dias depois, meu pai exigiu uma reunião de família no escritório. Ele mandou mensagem dizendo que eu tinha até às 18 horas para parar de agir como inimiga e ir me explicar. Ignorei por 1 hora e então decidi ir por um único motivo: eu estava cansada de ser discutida como uma falha, em vez de como uma pessoa. Naomi insistiu em me levar de carro. Você não vai entrar naquele prédio sozinha enquanto espera pela cirurgia e seu irmão está se descontrolando, disse ela. Ela estacionou do outro lado da rua da Pierce Marine Outfitters e me avisou que ficaria a poucos metros de distância caso as vozes começassem a subir.
Acreditei nela, e isso ajudou. O escritório ficava atrás da área de varejo, através de uma porta torta que nunca fechava completamente, cercado por prateleiras com cordas, rádios marítimos, kits de sinalização e catálogos antigos e desgastados. Cheirava a pó, sal e estresse acumulado. Meu pai já estava lá dentro andando de um lado para o outro, enquanto minha mãe estava sentada na escrivaninha, com uma pasta aberta à sua frente, como se o próprio papel pudesse me envergonhar de volta para a linha. Travis se encostava no armário de arquivos com a postura arrogante de alguém que nunca precisou pagar por nada de verdade. Parecia menos alguém recentemente tirado da cadeia e mais alguém entediado com a crise alheia. Só isso já quase me fez perder o controle. Meu pai começou a falar assim que entrei. Sente-se. Eu continuei em pé. Diga o que precisa dizer. Ele apontou para a pasta. Por sua causa, nossa seguradora sinalizou a apólice comercial. Por sua causa, a Marina atrasou o pedido MC Creare. Por sua causa, o portal estadual está exigindo designação direta de conformidade do proprietário no meio do nosso trimestre mais movimentado. Por minha causa, repeti. Não, por anos deixando que eu fizesse o seu trabalho, corrigi. Travis revirou os olhos. Jesus, Madji, você age como se tivesse construído todo o negócio. Me virei para ele tão rápido que até ele parou de falar. Mantive a postura legal. Isso é mais do que você já fez por ele. Minha mãe tentou suavizar a situação. Ninguém está dizendo que você não ajudou. A palavra ajudou me atingiu como um tapa. Ajudar é algo que se faz uma vez. Isso foi trabalho. Anos de trabalho. Meu pai bateu as duas mãos na mesa. Você não chega aqui e fala como se a explorássemos. Então como você chamaria isso? Perguntei. Porque eu posso te dizer como parecia era ser a pessoa que mantinha suas licenças em dia, o seguro renovado, os prazos fiscais cumpridos, os arquivos de fornecedores organizados, os problemas do seu filho contidos, enquanto todos vocês agiam como se eu devesse me sentir grata por ser útil. Travis se afastou do armário. Nunca pedi que você fosse obcecada. Naomi, visível pela janela do escritório lá fora, riu incrédula. Ignorei ele. Não, vocês só pediam que eu consertasse tudo sempre que quebravam alguma coisa. Finalmente, minha mãe se levantou. Meline, por favor, vamos baixar a voz. Olhei para ela e algo dentro de mim quebrou de um jeito completamente diferente. Ela ainda não tinha perguntado como eu estava. Silêncio. Meu pai desviou o olhar primeiro. Travis se mexeu desconfortável. Minha mãe piscou. O quê? Minha cirurgia? Eu disse meu corpo, minha dor, a coisa sobre a qual liguei antes do seu pai dizer que seria melhor se eu morresse do que Travis sofrer consequências. O rosto do meu pai endureceu novamente. Você não disse morrer. Você disse se um de vocês tiver que ir, melhor você do que ele. Ele não disse mais nada porque não havia o que dizer. Minha mãe respirou fundo, instável. Estávamos sob pressão. Eu também estava. Não queríamos dizer que você importava, ela disse. Travis cruzou os braços. Você está realmente destruindo o negócio da família por causa de uma frase feia? Me aproximei dele mais do que jamais tinha feito na vida. Não, Travis. Eu estou me afastando porque finalmente acreditei nisso. Ele riu, mas o riso parecia mais fraco agora. Você acha que a papelada do pai é mais importante que a família? Não. Eu acho que a família deveria ter importado antes de eu precisar de cirurgia. Aquela sala já tinha ouvido 1000 discussões sobre dinheiro, estoque, fornecedores e dívidas. Mas eu não achava que alguém já tinha dito a verdade em voz alta. O rosto do meu pai mudou da raiva para algo mais perigoso: humilhação. O que você quer? Perguntou finalmente. Lá estava, não o que você precisa? Ou o que nós fizemos? O que você quer, como se fosse uma negociação em vez de uma ferida. Eu respondi honestamente: quero sair. Minha mãe parecia ter levado um tapa. Sair de quê? De tudo. Do negócio, das obrigações silenciosas, das ligações de emergência, da suposição de que minha vida existia para ser gasta por vocês. Meu pai bufou. Você está sendo melodramática. Não, disse, estou atrasada.
Então contei o que minha advogada já estava preparando. Eu não estava apenas me retirando de funções informais, eu queria meu nome removido de todos os registros ativos de conformidade corporativa, de todas as apólices, de todos os arquivos, de toda a responsabilidade emprestada que tinha sido colocada em mim porque era mais fácil me usar do que me respeitar. Se isso causasse atrasos, revisão da propriedade ou requalificação, fazia parte de restaurar a realidade, não de puni-los. Meu pai me olhou como se eu tivesse me tornado alguém irreconhecível. Talvez eu tivesse. Minha mãe se sentou lentamente, como se os joelhos tivessem enfraquecido. Travis murmurou: isso é insano. Olhei para ele e falei a parte silenciosa que ele evitou toda a vida: não, insano é ser preso e ainda ser o investimento mais seguro desta família. Ninguém teve resposta para isso. Saí antes que eles pudessem se reagrupar e jogar novas culpas em mim. Naomi abriu a porta do passageiro antes que eu chegasse ao carro. Quão ruim? Ela perguntou. Coloquei o cinto com cuidado e olhei pelo para-brisa para a placa desbotada da empresa que meu pai amava mais do que a maioria das pessoas. Pior do que eu pensava, disse. Depois de um segundo, acrescentei: mas melhor também, porque pela primeira vez falei com eles na linguagem da verdade, e não da sobrevivência. E uma vez que a verdade é dita em voz alta em uma sala assim, ela não volta para dentro das paredes. Minha cirurgia aconteceu 3 dias depois. Não porque minha família ajudou, mas porque Naomi me obrigou a pedir um plano de pagamento no hospital. Meu supervisor no museu adiantou silenciosamente parte do meu salário de licença. E finalmente eu fiz aquilo que minha mãe me dizia para fazer da maneira mais cruel possível: cuidei de mim mesma. Na manhã do procedimento, eu esperava sentir medo da sala de operação. Em vez disso, o que mais me atingiu foi a tristeza. Não pelo meu corpo, mas pela família que eu continuava tentando ressuscitar na minha cabeça. Aquela em que uma mãe fica, um pai protege e um irmão sente vergonha em vez de direito. Essa família nunca ia aparecer. Depois da cirurgia, a dor transformou o primeiro dia em fragmentos de luz branca, cobertores, uma enfermeira ajustando minha sonda, a voz de Naomi me dizendo para não me mover feito idiota. Meus pais mandaram mensagem uma vez. Minha mãe ouvi dizer que deu tudo certo. Meu pai: precisamos revisar assuntos do negócio quando você estiver de volta. Não perguntaram se eu estava bem. Não pediram desculpas. Não admitiram que estavam errados. Apenas logística. Aquela mensagem curou algo em mim mais rápido do que qualquer remédio. A recuperação me deu tempo demais para pensar, o que acabou sendo útil. Enquanto eu ficava no sofá, me movendo com cuidado e tomando muito ginger ale, as consequências do lado deles continuavam se multiplicando. A seguradora exigiu revisão direta da propriedade antes de confirmar a classificação operacional continuada. Um fornecedor pausou os prazos de pagamento até receber a autorização de contato atualizada. A Marina reteve um pedido de alto valor até que a Pierce Marine Outfitters provasse cobertura e alinhamento de assinaturas. Meu pai deixava mensagens cada vez mais desesperadas, me culpando por tudo. Mas a verdade era mais simples e cruel: o sistema tinha se sustentado porque uma pessoa fazia trabalho de graça na ilusão de que a gratidão acabaria chegando. Quando essa pessoa se afastou, tudo mostrou sua real condição. Travis foi o primeiro a quebrar publicamente. Apareceu no meu apartamento numa noite úmida, cheirando a colônia e temperamento, batendo na porta com força, tanto que Naomi, que tinha vindo com compras, pegou o celular antes mesmo de eu me levantar. Abri a porta porque estava cansada de ter medo de quem deveria ter me amado. Travis olhou para a cinta cirúrgica na cadeira próxima, para o meu rosto pálido, e ainda assim começou com ele mesmo. Pai disse que podemos perder o contrato MC Creare. Então seu pai deveria ter aprendido a usar o sistema que ele possui, eu disse. Você está parecendo insano, ele retrucou. Está se fazendo de mártir porque mamãe e papai estavam tentando me salvar. Eu o encarei. Você sequer se ouve. Cometi um erro. Naomi, da cozinha, gritou: ser preso aos 33 não é um erro de adolescente. Ele ignorou e se aproximou. Você sempre odiou que eles me amassem mais. Aquela frase teria me devastado um mês antes. Agora, apenas esclareceu tudo. Não, eu disse, eu odeio que eles tenham te ensinado que amor deveria me custar. Ele realmente estremeceu. Bom. Você acha que está punindo eles? Você está punindo todo mundo.
Não, eu disse. Estou me recusando a subsidiar a mentira. Ele perguntou se eu queria vê-lo na cadeia, se queria meu pai quebrado, se queria minha mãe doente de estresse. Um desfile de consequências que ele esperava que eu absorvesse sob comando. Eu disse a mesma coisa que finalmente aprendi: o que acontece depois que eu me afasto não é a mesma coisa que eu fiz com você. Ele foi embora furioso, chutando o corrimão das escadas como uma criança grande demais. 2 dias depois, minha mãe ligou e, pela primeira vez, soou velha. Não polida, não ferida, não manipuladora, apenas cansada. Não sei como consertar nada disso, ela admitiu. Aquilo deveria ter me amolecido. Em outra vida, teria. Mas eu aprendi a ouvir o que não era dito. Ela ainda não disse desculpa. Ainda não perguntou como estava a minha recuperação. Ela queria ajuda disfarçada de vulnerabilidade. Então contrate pessoas, eu disse. É isso que empresas fazem quando precisam de mão de obra. Ela suspirou, trêmula. Não podemos pagar isso agora. Você também não podia pagar de graça, respondi e encerrei a ligação. O verdadeiro ponto de virada aconteceu uma semana depois, quando meu advogado me enviou um e-mail com uma atualização. Durante o processo de retirar meu nome de certos registros, ele descobriu que meu pai continuava me listando como responsável ativa de conformidade em uma renovação, mesmo depois de eu ter repetidamente dito que queria sair. Não era um plot de filme policial forjado. Era pior, de um jeito mais crível, direito adquirido rotineiro. Ele simplesmente assumiu que meu consentimento era permanente porque sempre esteve disponível antes. Aquela descoberta revirou meu estômago. Também cortou o último fio de culpa que eu carregava. Eu não estava exagerando. Fui tratada como ferramenta tempo suficiente para que a própria família esquecesse que ferramentas podem se afastar. A carta do meu advogado que veio depois foi direta, formal e devastadora. Qualquer uso contínuo do meu nome, informações de contato ou autorização implícita em registros empresariais seria contestado imediatamente. A propriedade tinha que certificar todas as designações ativas com precisão. Nada de zona cinzenta. Nada de Maddi resolve isso. Quando a carta chegou, meu pai parou de ligar por quase 2 dias inteiros. O silêncio parecia o clima depois de uma tempestade, pesado e estranho. Então minha mãe enviou uma única mensagem: você realmente segurava mais do que eu percebia. Fiquei olhando para ela por muito tempo, porque era a coisa mais próxima de reconhecimento que eu já tinha recebido. Não um pedido de desculpas, não suficiente, mas a verdade. Finalmente, nas próprias palavras dela, eu não respondi. Algumas descobertas merecem ficar sem resposta. No final daquela semana, eu conseguia andar um pouco melhor. Conseguia ficar de pé tempo suficiente para cozinhar ovos. Conseguia respirar sem esperar que minha família transformasse cada necessidade minha em prova contra mim. E algo mais havia mudado. Vingança, percebi, não era a satisfação gritada que eu imaginava quando meu pai disse pela primeira vez que eu era descartável. Era mais silenciosa, mais fria, mais completa. Era observar pessoas enfrentarem o peso das responsabilidades que sempre empurraram para mim e perceber que eu não estava mais por baixo delas. O colapso final não aconteceu em uma cena gloriosa. Aconteceu do jeito que consequências reais costumam acontecer por acúmulo. O contrato MC Creare acabou indo para outro fornecedor depois de atrasos demais. Meu pai conseguiu resolver parte do problema do seguro pagando mais por termos menos favoráveis, o que o deixou furioso, porque agora o dinheiro tinha que substituir o que meu trabalho fazia de graça. Minha mãe perdeu 2 acompanhamentos médicos que antes dizia que jamais conseguiria manter em dia sem mim. E, pela primeira vez, deixei que isso fosse problema dela. Travis, sem seu argumento favorito de que todo mundo só precisava apoiá-lo melhor, queimou mais um empreendimento mal planejado em menos de 2 meses e voltou a morar na casa dos meus pais, o que finalmente fez meu pai enxergar o que eu via há anos: não um filho incompreendido, mas um buraco negro do tamanho de um homem. A notícia se espalhou discretamente pela nossa parte de Savannah, porque comunidades do setor marítimo adoram fofocas ainda mais do que fingem não gostar. As pessoas souberam que a Pierce Marine Outfitters havia perdido contratos importantes. Os fornecedores apertaram os prazos. Meu pai parou de se gabar no Doxid Dinner. Minha mãe postava menos, sorria menos e nunca mais disse a ninguém que sua família sempre aparecia para se apoiar.
Cerca de 6 semanas depois da minha cirurgia, ela me perguntou se podia me encontrar para tomar um café. Quase disse não. Depois percebi que queria ouvir como a verdade soava depois que o conforto falhou com ela. Marcamos encontro em um lugar tranquilo perto do Forest Park, numa manhã cinzenta com cheiro de árvores molhadas e expresso. Ela parecia menor do que eu lembrava, não fisicamente, mas estruturalmente, como se alguma escora interna tivesse sido removida e ela não soubesse mais como manter a postura que costumava usar tão facilmente. Por um tempo, ela apenas segurou a xícara e observou o vapor desaparecer. Então disse: seu pai ainda acha que tudo isso é porque você está com raiva. Eu respondi: nada. Ela continuou: agora eu sei melhor. Não era suficiente, mas era mais do que ela jamais tinha me dado. Perguntei: sério? Ela assentiu uma vez, olhando para a mesa. Construímos nossa vida inteira esperando que você segurasse o que a gente deixava cair. Ali estava a frase que eu merecia ouvir anos antes. Ela disse que minha cirurgia deveria ter vindo primeiro. Que percebeu isso no momento em que me viu no escritório e ainda assim não conseguiu se impedir de me pedir para consertar a bagunça deles antes de perguntar se eu estava bem. Disse que Travis foi permitido falhar repetidas vezes de forma que ninguém mais conseguia diferenciar entre resgatá-lo e capacitá-lo. Eu ouvi porque queria ouvir aquelas palavras há tanto tempo. Mas querer palavras e confiar nelas são coisas diferentes. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei. Ela finalmente olhou para cima. Porque pensei que, se esperasse tempo suficiente, você voltaria e facilitaria as coisas. E agora sei que você não vai. Honesta. Brutal. Tardia. Eu valorizei aquela honestidade mais do que qualquer pedido de desculpas decorado que ela pudesse ter ensaiado. Meu pai nunca me deu isso. Enviou uma única mensagem rígida 3 dias depois. Sua mãe disse que devo um pedido de desculpas. Sinto muito pelo modo como as coisas foram ditas. Voz passiva, sem assumir nada, sem mencionar a cirurgia, sem reconhecer que escolheram Travis. Era exatamente ele, até mesmo na contrição. Travis nunca pediu desculpas de verdade. Enviou uma última mensagem meses depois perguntando se eu conhecia alguém que pudesse ajudá-lo a entrar na consultoria logística. Eu ri tanto que quase chorei, depois bloqueei seu novo número. O tempo fez o que a confrontação não conseguirá, tornou impossível manter a mitologia familiar. Meus pais tiveram que contratar profissionais de verdade para fazer frações do que eu já havia gerido em silêncio. Eles tiveram que gastar dinheiro de verdade com contabilidade, revisão de conformidade e ajustes legais. Cada cheque que escreviam era um lembrete de que eu não estava ajudando só um pouquinho. Eu carregava um peso estrutural. E, uma vez que você entende o custo de algo, fica muito mais difícil ignorar a pessoa que fornecia isso de graça. Quanto a mim, a cura veio em pedaços desiguais. Fisicamente, fiquei mais forte. Voltei ao museu em meio período, depois em tempo integral. Fiquei mais tempo de pé nas bancadas do laboratório, restaurei um diário de navegação da Guerra Civil danificado, tomei meu café nos degraus do museu sob o sol da manhã e aos poucos recuperei um corpo que parecia meu, em vez de uma conta que minha família não queria pagar. Emocionalmente, a recuperação foi mais estranha. Houve dias em que me senti triunfante. Outros em que lamentei como se alguém tivesse morrido, porque, de certa forma, meus pais estavam vivos, mas a versão deles que eu tentava conquistar e sustentar era outra. Deixar essa fantasia ir doeu mais do que qualquer cirurgia, mas também me deu espaço para construir algo melhor. Naomi disse uma noite, enquanto comíamos comida para a viagem no meu sofá: sabe, a parte que mais assusta não é o que você fez. É perceber que você podia ir embora. Ela estava certa. Minha vingança não foi destruir eles. Eu não fiz isso. Os próprios hábitos, a negação e o favoritismo da família fizeram esse trabalho muito antes de eu me afastar. Minha vingança foi finalmente parar de traduzir a crueldade deles em obrigação. Parei de oferecer minha vida voluntariamente para pessoas que tratavam minha dor como um incômodo. Parei de confundir ser necessária com ser amada. E a parte mais estranha é que, quando fiz isso, a esperança voltou de uma forma em que eu realmente confiava. Não a esperança de que minha família se transformasse em algo que nunca foi. Mas a esperança de que eu pudesse construir uma vida onde meu valor não fosse medido pela quantidade de colapsos que eu podia absorver sem reclamar.
Então, se você quer um final certinho, onde todo mundo muda, meu pai chora, Travis se torna sóbrio e minha mãe se torna a mãe que sempre quis, não posso dar isso. A vida real é mais dura e mais útil do que isso. O que posso oferecer é isto: eles finalmente aprenderam quanto minha ausência custa. E eu finalmente aprendi que deixar as pessoas sentirem esse custo não é crueldade. Às vezes, é a primeira coisa honesta que você faz por si mesmo em anos. O antagonista desta história não é apenas uma pessoa, mas um padrão tóxico de favoritismo, egoísmo e negligência emocional representado pelos pais e pelo irmão. As ações deles os tornam profundamente frustrantes, porque valorizam conveniência acima de compaixão e lealdade acima de justiça. O que os torna memoráveis é como eles mostram, de forma realista, o dano que uma dinâmica familiar quebrada pode causar. Ainda assim, a lição mais significativa é positiva. A crueldade de outras pessoas nunca deve decidir seu valor. Às vezes, a resposta mais forte não é vingança com raiva, mas crescimento através da coragem, do respeito próprio e dos limites. No fim, escolher a si mesmo pode ser o começo da cura, da sabedoria e de uma vida melhor.